Agora a gente vai falar sobre o processo de meiose. A meiose, ela vai acontecer apenas nas células reprodutivas, tá? Apenas nas gônadas, no testículo e no ovário. A mitose não. A mitose ela vai acontecer em todas as nossas células. Ela serve para multiplicação, para regeneração, para renovação. Já a meiose só para fabricar gametas, tá? Então, a meiose, diferente da mitose, ela vai ser subdividida em duas fases. Então, a gente tem a meiose 1 e a meiose 2. Dentro da meiose 1, nós temos prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Na meiose 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Tá? Então, ao invés de a gente aprender uma divisão, a gente vai aprender ou. 8 fases, é o dobro, tá? Mas não é tão difícil assim, não. Então, vamos lá. A meiose 1, que vai ser a que a gente vai estudar primeiro, ela é chamada de reducional, e a meiose 2, ela é equacional ou equitativa. Porque na meiose 1, a gente tem uma redução na quantidade de cromossomos. A meiose 2, não. Ela vai manter a quantidade de cromossomos. Por que que tem que acontecer esse processo de redução na quantidade de cromossomos? Porque nós estamos fabricando gametas, tá? Espermatozoide e ovócito. Se o espermatozoide ele tem que fecundar um ovócito para ter a fusão e formar um zigoto, a gente não pode ter 46 cromossomos no espermatozoide e 46 no ovócito. Nós precisamos de 23 no espermatozoide e 23 no ovócito para poder fundir, juntar os dois e formar uma célula que vai ser o zigoto com 46 cromossomos. Então, por isso que essa redução na quantidade de cromossomos ela vai ser fundamental para a gente ter a propagação aí da espécie. Tá? Então, na meiose 1, uma célula vai formar 2 células com metade da carga genética. Cada uma dessas duas vai formar mais 2 no final, que é a meiose 2, com ainda metade dessa carga genética, tá? Então, primeira diferença entre a mitose e a meiose. A mitose acontece nos nossos tecidos para renovação, multiplicação, regeneração, e a meiose não. Ela serve para formar gametas. Então, a primeira diferença é onde elas acontecem. Segunda diferença, a mitose é uma célula que origina 2 células. Na meiose, uma célula mãe origina 4 células filhas, cada uma com uma carga genética diferente da célula mãe. Na mitose, nós temos a formação de 2 células idênticas, que são clones, tá? Com a mesma carga genética. Então, vamos estudar aqui a meiose. A meiose 1 vai começar com a prófase 1. Essa prófase 1, ela vai ser dividida nessas fases: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Para a gente, o mais importante vai ser a gente saber sobre o paquíteno. Porque aqui na meiose, nós temos um evento chamado de crossing over. Esse evento ele vai ser fundamental, gente, para a variabilidade genética. Existem 2 mecanismos que fazem aí com que aconteça essa variabilidade genética no meio ambiente, que é a permuta genética, crossing over, ou as mutações, tá? Então, para que todos os organismos eles sejam diferentes, que a gente tenha essa variabilidade, para o processo de seleção natural, né, de multiplicação ou de evolução acontecer, esse processo ele é fundamental. Então, a gente precisa saber dessa fase chamada de paquíteno, e que é nela que acontece o processo de crossing over. Tá? Então, vamos começar. Todos os eventos aqui na prófase 1 vão ser bem semelhantes ao da prófase lá da mitose. Tá? Então, ruptura ou desorganização da carioteca, da região organizadora de núcleo, condensação do cromossomo, tá? Da cromatina em cromossomo, migração dos centríolos, formação das fibras do fuso. Só que a gente vai ter o crossing over no meio desse processo. Então, primeira fase que vai acontecer é o leptóteno.
a gente começa a compactação da cromatina, né? Cromatina com DNA desorganizado, formando o nosso cromossomo. Aquela região do nucleolo, ela também vai desaparecer e a carioteca ela vai começar a desorganizar. Zigóteno, a gente vai ter o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que nós temos um cromossomo representante do pai e um cromossomo representante da mãe? Só que aí vamos dizer o seguinte, que a gente está na sala de aula e aí tem aquele aluno que está lá na frente, tem aquele aluno que está lá atrás. Vamos pensar que cada um é um cromossomo, tá? O da mãe ou do pai está aqui na frente e o outro está lá no fundo. Nesse momento do zigóteno, eles vão precisar se procurar e ficarem juntos. Então, eles vão ter que, como se a gente fosse organizar as cadeiras para vocês sentarem um ao lado do outro. Sendo que cada um vai se organizar com o seu par. Então, o cromossomo 1, ele vai se organizar em par. Cromossomo 1 do pai e cromossomo 1 da mãe. Vão ficar ali do ladinho um do outro. E aí, eles vão começar a se parear de uma forma com que eles fiquem um ao ladinho do outro mesmo, tá? Com que os braços, são 2 braços de cromossomo, né? Lembra que ele está duplicado? Ele vai pegar e organizar um bracinho assim, ó, do lado do outro, tá? Que é chamado de complexo sinaptonêmico. Cada um desse aqui, ó, tá representando o cromossomo do pai e o cromossomo da mãe. E aí eles se pareiam, eles se organizam na forma como se fosse um zíper, sabe? Quando a gente passa o zíper, que ele vai se encaixando assim, então ele vai se encaixar perfeitamente no seu cromossomo do par. Para o próximo evento acontecer, que é o paquíteno. No paquíteno, a gente vai ter a permuta genética, tá? Então, vai quebrar um pedacinho do cromossomo do pai e passar para o cromossomo da mãe. E aí, aconteceu essa perpetuação aí, tá? No final do paquíteno, aconteceu o crossing over, a gente vai para o diplóteno. Então, ele vai começar a se separar e onde aconteceu o crossing over, tá? É como se ficasse uma cicatriz, que são chamadas de pontos de quiasmas. E aí eles vão bem para a extremidade dos cromossomos. Então, o que vai acontecer? Aconteceu o crossing over, e aí o paquíteno, ou lá no final, os pontos de quiasmas, eles vão ficar segurando o cromossomo aqui na pontinha, tá? Ele vai fazer com que esses cromossomos não se separem. E aí a gente entra na metáfase 1. A metáfase, eu falei para vocês, que é o alinhamento dos cromossomos no centro da nossa célula. E aí foi um momento que eu falei para vocês se atentarem que ficava um cromossomo em cima do outro. Só que aqui os nossos cromossomos vieram lá do crossing over e eles ficaram com aqueles pontinhos lá grudados. Então, essa organização vai ser feita com os pares de cromossomos. Então, a gente vai ter a organização de 23 pares de cromossomos, ao invés de 46 cromossomos. Tá? Aí, a próxima fase é a anáfase 1, que é a segregação. Só que, agora, como o nosso cromossomo está em par, quando segregar, eu vou segregar um cromossomo todo. Então, vai um cromossomo para um lado e um cromossomo para o outro, ao invés da segregação dos cromátides irmãs. Tá? Então, estava o par de cromossomo aqui no centro, ó, e eles migraram o cromossomo todo para os lados opostos. E a gente entra em telófase, que vocês já sabem que é o contrário da prófase, né? Desorganização do cromossomo, virando cromatina de novo, organização da carioteca. Só que a nossa divisão não terminou ainda. Como eu falei para vocês, a meiose 1 e a meiose 2. Na meiose 2, as nossas células elas vão fazer o mesmo processo que elas fizeram na mitose. Então, primeiro, compactação do cromossomo, tá? Da cromatina em cromossomo. Depois a gente vai para a metáfase, a organização desses cromossomos no centro da célula. Só que agora a gente não tem mais o par grudado. Então a gente vai organizar 23 cromossomos um em cima do outro na célula.
anáfase, segregação das cromátides irmãs e telófase. A gente vai ter organização da cromatina, aqui ó, aparece a região organizadora de nucleolo, tá? Descompactação do cromossomo, carioteca ressurge, e então nós temos o final do processo com 4 células, tá? E aqui a gente também tem o gráfico da representação da quantidade de cromatinas durante o processo de meiose, tá? Então, vamos lá. Que é a mesma coisa, ó. Quando a gente está falando de uma cromátide, 2 cromátides, 4 cromátides, tá? Então, começando, a gente vai começar com uma célula diploide, com 2 cromátides, uma que veio do pai e uma que veio da mãe. Nossa célula vai passar por toda a interfase, G1, S, G2. Aqui na S vai duplicar, então ao invés de ter 2 cromátides, a gente vai passar a ter 4 cromátides. Era um cromossomo simples, agora vai ser um cromossomo duplicado, com 4 cromátides, o par de cromossomo, tá? Cada cromossomo, 2 cromátides. Passa pela prófase 1, metáfase 1, e aí na anáfase 1 a gente vai ter uma queda na quantidade de cromátides. A gente vai passar a ter 2 cromátides. Telófase 1 também 2 cromátides. Prófase 1, metáfase 1, agora a gente vai fazer mais uma divisão. Então, ao invés de ter 2 cromátides, agora a gente vai passar a ter apenas uma cromátide, tá? E aí, gente, esse ponto de ter apenas uma cromátide que é um ponto importante, porque vamos dizer que a gente está formando um espermatozoide. Ele tem que ter apenas uma cromátide, porque ele vai encontrar com a cromátide do ovócito. E a gente vai ter 2 cromátides, uma do pai e uma da mãe. Por isso que é importante aí que aconteça esse processo de forma reducional, com a quantidade de DNA reducional, para que não aconteça nenhum erro genético. Tá? Lembrando que uma quantidade extra de DNA ou uma quantidade baixa de DNA, ela resulta aí nas alterações cromossômicas que a gente vai estudar na aula de genética, tá bom? Então, aqui é só um resuminho das fases, tá? da meiose, e por hoje é só.